1600. Quality, seu verão na sua melhor versão. Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora. Tribuna no Ar, segunda edição. Oferecimento Sinteac, compromisso com o trabalhador. Agora são 5h33. Fim de ano acelera tudo, né? Metas, prazos, trânsito, agendas, agenda cheia por sinal, e o corpo, de uma certa forma, responde a alguns alertas. Bom, gente, para entender como a acupuntura pode modular o estresse, melhorar o sono e aliviar a tensão muscular, está conosco o Dr. Luiz Sampaio, é médico acupunturista e presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui na nossa Tribuna, segunda edição Tribuna no Ar. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os seus ouvintes a respeito da minha especialidade médica. Bom, doutor, da mesma maneira, a acupuntura atua no sistema nervoso, é o simpático e parasimpático, e a liberação de mediadores como endorfina, serotonina e cortisol. Mas de que maneira isso acontece? Bom, vamos começar falando aqui que, primeiro, né, nem toda reação de estresse, né, merece ser tratada ou precisa ser tratada, né? Então, vamos entender que o estresse é uma reação normal do organismo a toda vez que você sai de uma situação de conforto, né? Então, por exemplo, eu estar agora aqui falando com vocês e seus ouvintes é uma situação que me tira de uma situação de conforto, me causa um determinado nível de estresse, né? Esse estresse é até importante e necessário porque ele me fez, né, preparar, me fez pensar, né, me fez articular algumas ideias aqui para discutir com você. Então, primeiro, nem todo o estresse, né, é desagradável, né, Não, nem todo o estresse, né, é doença. Oi? Tem o bom Não estresse, entendi. né? Sim, opa, uma viagem, né? Se você está programando uma viagem de férias aí agora para o mês de janeiro, à medida que a viagem vai chegando, você vai sair da sua zona de conforto, né? Vai ter que pegar uma estrada, então as viagens de fim de ano, os encontros com família, que é a coisa mais estressante, né? Do que encontrar com família. Então, essas situações, elas trazem, né? Naturalmente, nos tiram da nossa zona de conforto, mas faz parte da nossa vida, não necessitam de tratamento, né? À medida que essas situações de estresse se tornam crônicas, né, elas começam a trazer os sintomas que você aí bem colocou, né? Como insônia, pode trazer problemas digestivos, pode trazer cefaleias, né? E ao invés de nós usarmos aí as pílulazinhas milagrosas, né, receitadas aí como os ansiolíticos, os antidepressivos, a gente pode lançar mão de um tratamento físico, né, que é a acupuntura e cujos efeitos colaterais são praticamente nulos, né, e que podem ajudar a minimizar o efeito desses sintomas a partir desses mecanismos de ação, segundo a lógica, né, da biomedicina que você colocou, que seria a regulação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, o sistema simpático é ativado, né? Ele libera adrenalina, né? Libera cortisol no seu organismo e aí você tem um aumento do batimento cardíaco, você tem as contrações musculares, você tem um aumento da sudorese, você tem um aumento da respiração, né? Então, todas essas condições, elas são relacionadas à liberação ou ativação do sistema nervoso simpático. Com a acupuntura, nós conseguimos equilibrar, né? Conseguimos estimular, através de algumas regiões específicas do corpo, estimular o sistema nervoso parasimpático que coordena, né? Que iria entrar no sistema de coordenação aí com o sistema nervoso simpático. Através da liberação desses mediadores mesmo que você colocou, que é a serotonina, né? Que é basicamente a substância química ou fármaco, né, que é liberado aí com o uso dos antidepressivos, o uso dos ansiolíticos, as endorfinas, né, de todas as qualidades que né, ajudam
a melhorar as dores de modo geral, então cefaleia, né, a dor cervical, todo esse tipo de situação aí a acupuntura pode ajudar. Mas deixando claro que isso daí naqueles casos em que você tem realmente um estresse mais crônico e que já está trazendo sintomas desagradáveis, né? Agora, doutor, como você conversa com o paciente? Tem muita gente que tem medo de agulha. E aí, de repente, vê essas aplicações. É mais falta de conhecimento? Como é que você resolve essa questão quando você pega um paciente nesse estágio? O medo de agulha, eu diria que é praticamente meio que universal, né? A gente tem um trauma, né? O que eu percebo muito são situações de trauma de crianças em que recebiam, hoje menos, né? Mas antigamente, assim, se você não comer, eu vou te levar no médico, ele vai te dar injeção. Putz, minha mãe falava isso direto, né? Assim, se você não se cuidar, você vai ficar doente, você vai ter que tomar injeção. Então, a injeção nunca foi uma forma de tratamento, né? Ela era um castigo, né? Então, a associação de agulhas, né, com castigo, ela é linha direta, né? Mas, assim, hoje, com a divulgação da acupuntura, e principalmente da acupuntura médica, né, os pacientes estão muito mais conscientes e sabem que aquilo é uma forma de tratamento e que, assim, as sensações que você tem com a picada das agulhas, elas são extremamente efêmeras, né? Elas acontecem no momento em que você tem a introdução da agulha e que pode ser a mais variada, pode ser uma sensação dolorosa, pode ser uma sensação de adormecimento, pode ser uma sensação de calor, né? Mas elas são extremamente efêmeras, né? Elas passam rapidamente. Então, o que eu observo no consultório, que eu tenho visto, é que 5, 10 minutos depois o pessoal já está relaxado, alguns dormem na sessão. Sério? Né? É sério, opa, a maioria do pessoal dorme. Se não dormir na primeira, na segunda com certeza dorme, né? Assim, a gente sempre estabelece um local mais tranquilo, né? Dá uma luminosidade baixa, então ela favorece o relaxamento, né? Com a liberação desses neurotransmissores que a gente colocou, e invariavelmente a maioria das pessoas acabam dormindo, e o que dá essa sensação de bem-estar, né? Pós o tratamento por acupuntura. É muito raro você ter uma pessoa que sai mais estressada do que entrou, né? É muito raro isso. O que o paciente encontra na avaliação e quantas sessões, assim, em média, frequência, quando costuma perceber a melhora? Porque essa pergunta, pessoal, mas vai resolver na hora? Quanto tempo leva? E como integrar com psicoterapia, atividade física e higiene no sono, doutor? Você tem, assim, sim, você tem alguns sintomas que a resposta é imediata. Então, por exemplo, pacientes que chegam com mulheres, né? Que chegam com cólicas menstruais, a resposta é imediata. Você consegue aliviar a dor da cólica, assim, na inserção da agulha você já consegue fazer isso, né? Outros sintomas, por exemplo, uma dor crônica ou doenças mais crônicas, aí você vai exigir um tratamento em série, né? Então, não é uma situação milagrosa. A enxaqueca, muitas vezes alguns pacientes chegam com uma crise de enxaqueca no consultório, a gente consegue dar uma melhorada. Eu tenho um paciente que veio com um quadro de insônia, né? Ele é estressado, ele é funcionário de um banco, trabalha numa situação bastante estressante, numa mesa de operação, né, financeira, e que, assim, ele começou a ter problemas sérios de sono, né? Aí procurou ajuda médica e foi receitado para ele o Zolpidem, né? E, assim, ele acabou ficando viciado no Zolpidem, né, para poder dormir. E acabou ficando muito incomodado com isso, e principalmente depois das notícias, né, do Zolpidem, que estavam trazendo problemas, né, psicológicos, inclusive as pessoas acabam ficando dependentes do Zolpidem, né, usando cada vez doses maiores, né. E aí ele resolveu procurar a ajuda da acupuntura para poder se livrar dessa medicação. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, além da agulha, já um trabalho também de conversa com ele. Então, a relação médico-paciente, ela é fundamental. Nós também somos psicoterapeutas, né? De certa forma.
Porque primeiro que você começa a ter um convívio mais íntimo com o paciente, então pelo menos uma vez por semana a gente acaba se encontrando, né? E você acaba tendo um nível de intimidade maior que facilita muito o conhecimento da pessoa. Então esse paciente, ele tinha um mito de que ele não dormia, né? E quando a gente conseguiu quebrar esse mito, né, mostrando para ele que ele seria capaz de dormir independente do medicamento e até restringindo doses, mudando a medicação, né, ele passou a usar uma outra medicação. Esse mito foi embora e com a ajuda da acupuntura, então a gente pode dizer que foi um tratamento associado, né? Não uma psicoterapia específica feita por um psicólogo, mas o próprio trabalho médico nosso, né, de esclarecimento do paciente e das quebras, de reconhecimento dos mitos que essa pessoa tem. Então, está dormindo, né? Eventualmente, ele ainda usa algum tipo desse medicamento alternativo que ele estava usando, que é o clonazepam, 1 ou 2 gotas para poder dormir no dia que ele está mais estressado. Mas disse, olha, eu nunca dormi tão bem na vida, né? Agora, doutor Luiz, Então... existe na acupuntura alguma contraindicação ou precaução que a pessoa precisa tomar? Olha, as contraindicações, elas são relacionadas a um mau diagnóstico, né? Então, por exemplo, existem situações em que a acupuntura não está indicada. Se eu tenho, por exemplo, uma situação de onde exige, né, um tratamento cirúrgico, e eu faço um tratamento por acupuntura, eu posso postergar, né, a possibilidade de um tratamento adequado e com isso a pessoa pode se prejudicada com isso, né? Então, assim, o que a gente tem que ter muito consciência, e dentro da acupuntura médica a gente tem essa facilidade, porque nós temos o diagnóstico clínico sempre, o diagnóstico nosológico médico sempre associado, né, aos diagnósticos próprios da medicina tradicional chinesa, ou da medicina chinesa, como eu gosto de falar, nos dá uma certa segurança maior em relação a isso, né? Agora, existe uma série de mitos. Então, por exemplo, que grávida não pode fazer acupuntura porque existem pontos abortivos. Isso são folclores, né, que não existe nenhuma demonstração para esse tipo de coisa. Como depois da acupuntura você não pode tomar banho, né? Isso valia na China antiga, onde os banhos eram públicos, né? E as agulhas eram pregos, né? Então você fazia, né, lesões de pele e podia infectar. Hoje as agulhas são... O calibre, né, da agulha é 0,25 milímetros, 0,20 milímetros, então a perfuração é muito fina, né, não traz lesão nenhuma para a pele. Então, contraindicações não tem nenhuma mesmo. O grande problema é o erro de diagnóstico, ou a falta, né, de um diagnóstico médico adequado, né? Doutor Luiz Sampaio, muito obrigado por nos atender. E sucesso aí, que você já tem, mas mais sucesso ainda, porque você tem um trabalho muito importante, ainda mais em tempos de muito estresse, né? Eu acho que o estresse do ano que vem vai ser pior, viu? Nós temos eleição, Copa do Mundo e um monte de feriado na frente, então vai ser bem estressante o ano que vem, né? Esse do fim do ano agora vai ser fichinha. Mas que venha 2026, doutor Luiz está aí pronto para ter. Com certeza. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês também e seus ouvintes aí. Tribuna no Ar. Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfield, São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$ 1.200 com 1 mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações,